A fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão está entre as mais perigosas e instáveis do mundo. Essa fronteira extremamente estreita, conhecida como Linha do Rand, não divide apenas dois países, mas também duas realidades completamente diferentes. De um lado, o Paquistão, com sua estrutura governamental relativamente estável, e do outro, o Afeganistão, um país que vive em constante guerra e cuja soberania foi minada por séculos de invasões, conflitos internos e externos. Mas o que realmente torna essa fronteira tão perigosa não é apenas o conflito armado, mas também o ambiente hostil e a quase completa ausência de lei e ordem. Se você se interessa por esse assunto, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Assim, você poderá continuar aprendendo sobre os aspectos mais fascinantes e complexos do mundo. Geografia extrema, uma fronteira difícil de controlar. O noroeste do Paquistão é composto por uma série de montanhas acidentadas e desertos que tornam qualquer tentativa de controle extremamente difícil. A cordilheira do Hindu Kush estende-se por toda a região, criando uma paisagem que, embora deslumbrante, é um labirinto impenetrável para as autoridades. A topografia da fronteira torna qualquer tentativa de patrulhamento ou vigilância eficaz uma tarefa monumental. O terreno é tão acidentado que muitas vezes é impossível para as forças de segurança alcançarem certos pontos sem o auxílio de equipamentos de alta tecnologia. As áreas tribais do Paquistão estão entre as mais desorganizadas e caóticas do país. Nelas, as leis nacionais não se aplicam e a jurisdição do governo é constantemente contestada. As tribos Pashtuns, por exemplo, possuem seu próprio sistema de governo baseado no Pashtunwali, um código de honra que regula a vida das comunidades tribais, da justiça às relações sociais. Esse sistema de regras não escritas é mais forte do que qualquer lei estatal e, frequentemente, entra em conflito com os esforços do governo paquistanês para fazer cumprir a lei. A presença de insurgentes, o Talibã e outros grupos extremistas. Uma das características mais perigosas desta fronteira é a presença de grupos extremistas, principalmente o Talibã, que operam em áreas tanto do Paquistão quanto do Afeganistão. A presença do Talibã no sudoeste do Paquistão é bem conhecida, já que a linha do Rand oferece um refúgio seguro para facções extremistas que sobrepujaram as autoridades de ambos os países. O movimento Talibã, que controla partes do Afeganistão, exerce forte influência sobre as comunidades tribais que vivem ao longo da fronteira, pois compartilham um sistema de valores e um código de honra semelhantes, o que facilita sua influência. Além do Talibã, outros grupos insurgentes exploram a região para atacar as forças de segurança paquistanesas e afegãs. Confrontos entre insurgentes e autoridades são comuns nessa área, e a falta de controle governamental efetivo contribui para a desestabilização da região. Com áreas de difícil acesso e infraestrutura precária, os grupos extremistas se movimentam com considerável liberdade, e ataques contra civis e soldados tornaram-se uma ocorrência diária. Os refugiados também têm sido uma presença constante na região. Milhares de afegãos cruzaram a fronteira para o Paquistão ao longo dos anos, fugindo do conflito e buscando refúgio em acampamentos improvisados nas áreas tribais. No entanto, a situação não é melhor no Paquistão. O governo paquistanês implementou políticas rigorosas que limitam os direitos dos refugiados afegãos, criando uma crise humanitária na fronteira. As condições de vida nos acampamentos são deploráveis e a falta de recursos exacerbou ainda mais as tensões interétnicas na área. Nessa região, a lei é mais uma formalidade do que uma realidade. As leis nacionais do Paquistão não são efetivamente aplicadas nas áreas tribais, onde as comunidades seguem seus próprios sistemas jurídicos. O governo paquistanês está presente em algumas áreas, mas a violência e as tensões políticas impedem uma governança eficaz. Os tribunais nas áreas tribais funcionam mais como árbitros em disputas locais do que como tribunais formais de justiça.
Em muitos casos, as decisões são baseadas na honra das famílias ou tribos envolvidas, e a vingança é comum. O sistema de justiça nessas áreas é informal e, em muitos casos, injusto. As leis tribais não protegem a todos igualmente. Em particular, as mulheres nessas áreas sofrem uma dupla vulnerabilidade. Não só são excluídas de muitas decisões tribais, como também são as primeiras vítimas de violência e represálias. Casamento forçado, restrições à educação e restrições à liberdade pessoal são apenas algumas das formas pelas quais as mulheres são submetidas a uma cultura patriarcal profundamente enraizada. Por outro lado, a justiça islâmica, também conhecida como Sharia, desempenha um papel significativo na região. O Talibã e outros grupos extremistas impuseram uma versão rigorosa da Sharia nas áreas que controlam, criando uma atmosfera de medo e repressão. As leis religiosas aplicam-se a todos, sem exceção, e as penas por violá-las podem ser severas, incluindo apedrejamento e açoites. A geografia da fronteira apresenta desafios não apenas em termos de controle militar e presença de insurgentes, mas também devido às condições naturais extremas. O deserto do Baluchistão e as montanhas Khyber são apenas alguns dos ambientes hostis que os moradores e as forças militares da região precisam enfrentar. Em muitas partes da fronteira, a própria natureza se torna uma inimiga implacável. Tempestades de areia e verões escaldantes são comuns nas regiões mais áridas. As temperaturas podem facilmente ultrapassar os 40 graus Celsius durante o dia, tornando a sobrevivência extremamente difícil em algumas áreas. A água potável é escassa e os recursos são limitados, forçando as comunidades a competir pelo pouco que está disponível. As áreas montanhosas também apresentam desafios significativos. Tempestades de neve e terrenos acidentados dificultam a movimentação e tornam as operações militares extremamente complexas. As estradas, muitas vezes inacessíveis, não só representam uma barreira natural, como também se tornam campos de batalha para os diversos grupos que disputam o controle da região. No inverno, as baixas temperaturas e as tempestades de neve tornam o dia a dia ainda mais difícil. A rodovia Khyber, que liga o Paquistão ao Afeganistão, é frequentemente fechada devido a deslizamentos de terra e tempestades de neve, tornando esta região uma das mais inóspitas do mundo. Migração, uma crise humanitária persistente. Uma das maiores tragédias que acompanham a fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão é a migração forçada causada pelo conflito armado e pela violência que assolam o Afeganistão há décadas. Afegãos deslocados, em sua maioria de áreas rurais e afetadas por conflitos, cruzam a fronteira em busca de refúgio no Paquistão. No entanto, não encontram um ambiente mais seguro, pois as condições nos campos de refugiados e nas áreas próximas à fronteira são extremamente precárias. Os refugiados afegãos que atravessam a fronteira para o Paquistão enfrentam a falta de acesso a serviços básicos, incluindo educação, saúde e emprego. As políticas paquistanesas para refugiados têm variado ao longo dos anos, mas as restrições impostas a eles permanecem severas. Muitos vivem em acampamentos improvisados, onde as condições de vida são extremamente precárias e as tensões entre refugiados e comunidades locais estão aumentando. Gostaríamos de saber sua opinião sobre a situação na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão. Que soluções você acha que poderiam melhorar a região? Deixe um comentário abaixo e compartilhe suas ideias. A fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão não é apenas um espaço geográfico marcado por montanhas e desertos, mas também por um sistema econômico informal que abrange ambos os países. Esse comércio ilegal existe há décadas e se tornou uma ferramenta de sobrevivência para as pessoas que vivem nessa região. O contrabando é uma atividade diária que, embora represente uma violação das leis de ambos os países, tornou-se uma via econômica paralela essencial na vida das comunidades fronteiriças.
O contrabando de armas é provavelmente um dos aspectos mais perigosos desse comércio. Ao longo dos anos, a fronteira tem servido como uma importante rota de trânsito para armas que alimentam não apenas grupos insurgentes e militantes, mas também quadrilhas criminosas e terroristas. Essas armas, em sua maioria armas leves, têm sido cruciais nos conflitos armados em curso que assolam a região. Além disso, os traficantes de armas, na área, operam com total impunidade, muitas vezes por meio de redes de contrabando que cruzam não apenas as fronteiras do Paquistão e do Afeganistão, mas também as do Irã, da China e de outros países vizinhos. Os mercados fronteiriços em cidades como Shaman e Torkham são notórios por serem o epicentro do contrabando, envolvendo não apenas armas, mas também itens de primeira necessidade, como medicamentos, alimentos, combustível e materiais de construção. Esses mercados, muitas vezes informais e sem regulamentação, permitem que mercadorias que não deveriam cruzar as fronteiras cheguem a ambos os lados, com pouca ou nenhuma fiscalização sanitária ou tributária. A falta de infraestrutura nessas áreas facilita ainda mais o tráfico de mercadorias, já que a presença das autoridades é fraca e nem sempre eficaz. O contrabando de bens essenciais criou uma dependência nas comunidades fronteiriças entre o Paquistão e o Afeganistão. Em muitos casos, essas áreas não têm acesso a mercados regulamentados, o que alimentou a economia ilícita. Em vez de recorrerem aos mercados formais, muitas pessoas preferem comprar produtos em mercados informais, onde os preços podem ser mais baixos devido à ausência de impostos. No entanto, essa economia não é apenas precária, mas também perigosa, pois qualquer intervenção das autoridades ou das forças de segurança pode levar a confrontos violentos. Os rios que atravessam essa fronteira, como o Cabul e o Indo, são usados para o contrabando de mercadorias. Jangadas e barcos improvisados transportam produtos ilegais, cruzando de um país para o outro sem serem interceptados pelas autoridades locais. Essa atividade não só desrespeita as leis de ambos os países, como também coloca em risco as pessoas envolvidas. As autoridades paquistanesas e afegãs têm tentado conter o tráfico por meio de patrulhas, mas o terreno acidentado e a falta de recursos muitas vezes tornam esses esforços ineficazes. Um dos problemas mais complexos na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão é a crise humanitária que afeta os refugiados afegãos. Guerras e conflitos no Afeganistão deslocaram milhões de pessoas, e muitos desses refugiados cruzaram a fronteira para o Paquistão, em busca de proteção e segurança. No entanto, as condições de vida nos campos de refugiados e nas áreas próximas à fronteira são extremamente difíceis. Embora o Paquistão tenha sido um refúgio para afegãos deslocados durante anos, as condições nessas áreas estão se tornando cada vez mais precárias. A vida nos campos de refugiados é uma luta diária contra a pobreza, a desnutrição, a falta de acesso à água potável e as condições insalubres. Doenças como cólera, tuberculose e outras infecções intestinais são comuns devido ao saneamento precário. Organizações internacionais como o Acnur tentam fornecer ajuda, mas o grande número de refugiados e as condições extremas dos campos fazem com que a assistência seja insuficiente. Além dos desafios de saúde, os refugiados também enfrentam tensões políticas. Devido a pressões internas e dificuldades econômicas, o Paquistão tem adotado políticas cada vez mais restritivas em relação à permanência de refugiados afegãos em seu território. A falta de documentação legal e as restrições de movimento dificultam o trabalho, a educação e o acesso à saúde por parte dos refugiados. Isso contribui para a exclusão social e o desespero de muitas famílias que, apesar de fugirem de conflitos armados, se veem presas em outra crise humanitária em território paquistanês. O deslocamento forçado levou à superlotação nos campos de refugiados, criando condições insustentáveis. Na região de Khyber Pakhtunkhwa, por exemplo, milhares de pessoas vivem em acampamentos improvisados sem eletricidade.
acesso à água potável e com grave escassez de alimentos. A insegurança e os ataques de insurgentes na área aumentam a vulnerabilidade dos refugiados, que já se encontram em situação de extrema necessidade. Tráfico de drogas, um negócio de sangue e dor. O tráfico de drogas é outro flagelo que assola a fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão. O Afeganistão é um dos maiores produtores mundiais de ópio, e o Paquistão tornou-se uma plataforma para o tráfico de heroína para os mercados internacionais. Esse negócio não só corrompeu as estruturas sociais e políticas de ambos os países, como também teve um impacto devastador nas comunidades fronteiriças. As rotas do tráfico de drogas atravessam diversas áreas remotas da fronteira, onde a presença das forças de segurança é mínima. Os cartéis de drogas não só lucram com o tráfico de heroína, como também operam uma economia paralela de tráfico de armas, pessoas e outros bens ilícitos. Essa indústria do crime organizado gerou lucros enormes, mas também exacerbou a violência e o caos ao longo da fronteira. As autoridades paquistanesas tentaram intervir, mas a corrupção dentro das forças de segurança e a cumplicidade de alguns atores locais no tráfico de drogas tornaram esses esforços inúteis. Os traficantes de drogas não só operam com considerável liberdade, como também utilizam redes de apoio dentro de tribos locais, que, em alguns casos, também participam do tráfico como fonte de renda. O consumo de drogas em áreas de fronteira aumentou exponencialmente. Milhares de jovens no Paquistão e no Afeganistão caem no vício devido à falta de oportunidades econômicas, ao impacto dos conflitos e à extrema pobreza. A presença de narcóticos tornou-se uma pandemia social, afetando todos os segmentos da população. Uma fronteira de oportunidades, desafios e esperança. Apesar da violência, da instabilidade e da incerteza, a fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão também tem sido vista como um lugar de oportunidades para alguns. Comunidades tribais desenvolveram um sistema de apoio mútuo baseado no Pashtunwali, o código de honra que rege as interações dentro das tribos pashtuns. Esse código permitiu que elas, de certa forma, sobrevivessem em um ambiente hostil e perseverassem, apesar dos desafios extremos. Os mercados fronteiriços oferecem alívio econômico a muitas pessoas que dependem do comércio transfronteiriço para alimentar suas famílias. Embora esse comércio seja informal e não regulamentado, para os moradores locais ele representa um modo de vida, um meio de subsistência que persiste mesmo em meio à violência e ao caos. No entanto, a cooperação internacional e os esforços governamentais são cruciais para mudar a situação na região. O desenvolvimento sustentável, a reconstrução da infraestrutura danificada e a criação de novas oportunidades para os jovens são essenciais para conter o aumento da violência e da pobreza na área. O futuro da fronteira. Possibilidades de mudança. Apesar de todos os desafios, há um vislumbre de esperança para o futuro da fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão. A dinâmica regional, embora complexa, mostra sinais de transformação. A cooperação internacional é fundamental para lançar as bases de um futuro mais seguro. Organizações como as Nações Unidas, a OTAN e outros organismos regionais começaram a desempenhar um papel mais ativo nas negociações e na implementação de projetos de desenvolvimento. Esses esforços buscam não apenas uma solução política, mas também abordar as raízes econômicas e humanitárias do conflito, desde a reconstrução da infraestrutura até o fortalecimento dos direitos humanos nas comunidades mais afetadas. Os acordos de paz e as negociações diplomáticas entre o Paquistão e o Afeganistão, embora frágeis, abriram oportunidades para melhorar as relações bilaterais. Ambos os países têm a oportunidade de estabelecer mecanismos de segurança compartilhados que não só reduzam as tensões, mas também fomentem a cooperação no combate ao narcotráfico e ao terrorismo. Esses acordos podem levar a uma maior integração no comércio
e no desenvolvimento de infraestrutura, fatores vitais para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem ao longo da fronteira. Contudo, essa mudança não será fácil nem rápida. A vontade política em ambos os países é essencial para consolidar qualquer progresso. Apesar dos esforços diplomáticos, as tensões históricas e as diferenças culturais entre o Paquistão e o Afeganistão continuam a ser obstáculos significativos. Além disso, a falta de um quadro jurídico claro e consistente que regule as relações fronteiriças tem permitido que atividades ilegais e corrupção persistam na região. Se você achou esta informação útil, compartilhe com seus amigos e familiares. Além disso, não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos como este. Seu apoio